A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja. Que bom estarmos juntos e podermos estudar a palavra do Senhor. E vamos, nessa oportunidade, dar prosseguimento ao nosso estudo, capítulo 4, que fala sobre o campo, que é o mundo. Tá? E nós vamos, primeiramente, estar orando a Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que não somos merecedores, mas o teu amor tem nos alcançado de uma forma extraordinária. Ó Deus, continua guardando, Senhor, nossas casas. Ó Deus, livra-nos, ó Deus querido, desse vírus. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada pelos quatro cantos desta terra. Abençoa, Senhor, a igreja brasileira. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre cada família representada, ó Deus, pelos alunos do IB. Te peço a tua bênção sobre a vida da tua serva que está na frente desta grande obra. Ó Deus, abençoa os professores. Seja conosco, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel, permanecer firme, Senhor. Ó Deus, diante, Senhor, das lutas, das dificuldades, não nos deixa nos abalar, Senhor, nos abater, porque com certeza o Senhor tem nos guardado, vai continuar nos guardando, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar prosseguimento falando sobre o campo. O campo, como nós sabemos, é o mundo, né? É a raça humana. Quando a Bíblia diz lá no capítulo 3 de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus está dizendo que Deus amou a raça humana de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, é o nosso dever, é o papel da igreja, sair por todo mundo pregando o Evangelho, anunciando a mensagem da salvação para todos os homens. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 9, 13, e 2 Coríntios 6, versículo 4 ao 10, é um texto muito interessante que coloca os crentes, coloca os filhos de Deus, né, que somos nós, a igreja do Senhor, como o espetáculo desse mundo. Nós somos como lixo para essa sociedade. Somos reputados como nada diante dos olhos da humanidade sem Deus, sem salvação. Jesus ele tinha advertido os seus discípulos, né, a respeito da sua obra, a respeito da missão de pregar o evangelho, que nós seríamos assim reputados mesmo como nada. Seríamos odiados, como está lá no evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 11, diz assim, bem-aventurado quando vos injuriares e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão diante de Deus. Então, com certeza, nós temos que estar preparados como missionários de Deus, né, missionários das últimas horas, para esse tipo de afronta, de perseguição que a igreja sempre sofreu e está sofrendo, né? Os países onde a igreja tem sido perseguida, crentes estão sendo mortos nesse momento, incendiado, decapitado, assim como foi os primeiros cristãos. A igreja continua sofrendo todo tipo de intempéries. Né? É o que está lá no livro de Coríntios. Nós somos tidos como espetáculo, né? Colocado nas arenas para lutar com gladiadores, satisfazer os caprichos do império. Assim tem sido ao decorrer da história da igreja, uma história de muitas lágrimas, uma história de muito sangue, mas uma história de triunfo, porque podemos dizer, como Jesus mesmo disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 35, quando Jesus ele estava falando com os seus discípulos, olhai, vede que os campos estão brancos para a ceifa. Na ilustração dos campos brancos, Jesus está falando da plantação de algodão, a fim de poder revelar o projeto da redenção da raça humana. E algumas coisas interessantes é importante a gente frisar em relação ao plantio. Se nós queremos ter uma boa colheita, é necessário ter uma boa semeadura.
E para que tenhamos uma boa colheita, é necessário alguns cuidados muito importantes, como preparação da terra. Tá? Deus, como regente da história da raça humana, ele separou primeiro um povo, deu a lei, operou grandes milagres, ele falou através dos profetas, ele trouxe revelações sobrenaturais, falou no meio de nações pagãs. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz a palavra de Deus que é ele, esse Deus regente, que rege a história da raça humana, é ele que estabelece os reis, é ele que remove os reis, ele tira do trono, ele coloca no trono a hora que ele quiser, ele tem o controle de tudo, tá? Com o objetivo de poder fazer cumprir o seu plano redentor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 9, diz assim: não é a palavra de Deus como fogo e como martelo que esmiuça. Deus, através da palavra, através dos seus santos profetas, ele veio falando, veio alertando, veio preparando a humanidade para o advento do Messias, para o Salvador, o esperado, né? O rei, né, que haveria de vir para reinar aqui na terra. E Jesus, ele veio, mas ele não veio como rei, ele veio como servo, como diz o Evangelho de Marcos, ele veio como servo sofredor, mas ele estabeleceu definitivamente o seu reino aqui na terra, ele implantou o seu reino aqui na terra e deu essa responsabilidade de continuar esse projeto, para a igreja. A igreja tem que dar prosseguimento a esse plano redentor. Então teve um preparo. Quem preparou todo o ambiente para que a redenção acontecesse foi o próprio Deus, que é o agricultor, né? Dentro da ilustração de Jesus, quando ele está falando dos campos brancos, Deus, ele é o agricultor, ele que tem todo o poder, ele que governa todas as coisas, é ele que tem o poder de tirar o coração de pedra e colocá-lo um coração de carne, é ele que estabelece todas as coisas para que se cumpra o seu propósito. Então Deus, ele é o agricultor. Mas um cuidado importante que deve ter quem vai fazer uma semeadura, desculpe, a semeadura, é o cuidado com as ervas daninhas. Tem que ter o cuidado de tirar as ervas daninhas, porque pode matar, pode sufocar, a plantação. E que seriam as ervas daninhas? Seriam os falsos ensinos, seria a idolatria, seria o paganismo, a filosofia, o ateísmo, o politeísmo e tantas outros conceitos que os homens criam ao longo do tempo. E tudo isso, Deus, ele teve o cuidado de, através do seu povo, através de Israel, ir trabalhando, isso na mente, no coração do povo, e até mesmo quando Deus permitiu que Israel fosse levado para o cativeiro, para que de uma vez por todas Israel fosse curado da idolatria. Então, podemos hoje afirmar com toda a convicção de que realmente, principalmente nos nossos dias, se Jesus falou que os campos estavam brancos para a ceifa há mais de 2000 anos atrás, quanto mais agora, depois de tudo que nós temos visto, depois do derramamento do Espírito Santo, depois da efusão do Espírito Santo, depois do crescimento da igreja, aonde a igreja tem chegado, nós podemos dizer com toda a convicção que o campo realmente está branco para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa, isso nós não podemos, é inquestionável. Isso a gente tem certeza porque foi o próprio mestre que falou que estava branco, estava pronto, preparado para a ceifa. Mas é necessário que alguém agora vai ceifar o campo, ou melhor, quem é que vai colher os frutos? A obra da redenção, Jesus, ele concluiu quando ele deu o brado na cruz do Calvário: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, quem é que vai ao campo? Quem é que vai levar essa mensagem para a raça humana? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. E será fácil essa tarefa? Essa missão será fácil? Com certeza não. E sobre isso, Jesus deixou muito claro para os seus discípulos. Ele disse que nos últimos dias haveriam guerra,
rumores de guerra, teríamos princípio de dores, seríamos atormentados, mortos, odiados por causa do seu nome. Ele disse que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. E Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é necessário que o missionário ele tenha coragem, ele tenha fé, ele seja determinado, ele confia no Deus que o levou para o campo missionário, porque aquele que nos chamou, ele é poderoso para nos fazer abundar em graça, em sabedoria, e a gente conseguir cumprir o projeto que Deus tem para a vida da igreja. É uma coisa importante, já que nós estamos falando de que o campo é árduo, é espinhoso, nós não podemos esquecer o quanto a igreja primitiva sofreu para cumprir a sua missão. Meus queridos, agora é a nossa vez, agora é a sua vez, agora é o nosso momento de continuar escrevendo mais uma página da história desse plano redentor, esse plano que o próprio Deus estabeleceu na eternidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, cabe a mim, cabe a você, como servo do Deus Altíssimo, dar prosseguimento ao plano da redenção da raça humana, falando, anunciando, pregando. O final do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, é tudo uma ordem que Jesus está dando, ide por todo mundo, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Marcos encerra nos comissionando, nos levando a uma reflexão sobre a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Vai ser fácil? Com certeza que não, meus queridos. Mas Jesus ele enfrentou luta, Jesus enfrentou dificuldade, Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado, Jesus foi perseguido, Jesus teve combates psicológico, emocional, Jesus teve combates espirituais, Jesus sofreu todo tipo de intempéries que nós sofremos, Jesus sofreu. Mas ele falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, se nós confiarmos em Deus, se nós cumprirmos o que Deus nos mandou, nós também iremos vencer o mundo. Queridos irmãos, eu queria trazer aqui para vocês, talvez vocês já saibam, mas é oportuno, dentro da nossa temática, falar sobre martírio. O que é mártir? Mártir significa testemunha de sangue. A igreja primitiva, ela foi uma igreja martirizada. Hoje, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, nós temos liberdade de culto, liberdade de expressão, podemos cultuar ao Senhor na nossa igreja, na nossa casa, fazer culto ao ar livre, mas a igreja primitiva, que estava vivendo debaixo do jugo do Império Romano, os crentes não tinham liberdade de pregar o evangelho como nós temos hoje. E pela força do chamado, a convicção do chamado, os crentes não se intimidaram, continuaram pregando a palavra de Deus com autoridade, com ousadia, com manifestação de poder, com curas e milagres. Demônios eram expulsos e o nome do Senhor a cada dia era glorificado. Como é que os discípulos de Jesus morreram? O primeiro, que não era discípulo de Jesus, fazia parte dos 12, não se tornou apóstolo, mas era um crente fervoroso, era um discípulo de Jesus, podemos dizer com certeza, porque Jesus não teve apenas 12 discípulos. 12 discípulos foi que ele escolheu para ser 12 apóstolos. Jesus teve muitos discípulos, muitas pessoas que o seguiram. E o primeiro mártir da era da igreja foi Estevão, que foi apedrejado, e ele, olhando para o céu, viu Jesus à destra do Pai. E quando estava sendo apedrejado, ele não reclamou, ele não murmurou, não ficou se maldizendo, mas ele orou, pediu a Deus que tivesse misericórdia daqueles que estavam o apedrejando. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não se julgava ser digno de morrer como o mestre morreu.
e morreu crucificado de cabeça para baixo. André, né, o irmão de Pedro, também crucificado. Ó, e nós temos Bartolomeu, ó, ou Natanael, que também teve uma morte trágica. André foi crucificado na forma de cruz, ó, a cruz de São Tomé. Bartolomeu foi esfoliado e decapitado, segundo as versões dos pais da igreja. Filipe, né, crucificado e apedrejado. Tiago, filho de Alfeu, decapitado. João foi o único que não teve morte, não foi martirizado, mas morreu de causas naturais. Nós temos Tomé, também foi morto por uma flecha. Mateus, queimado e decapitado. Tiago, filho de Alfeu, foi jogado do templo, segundo também a tradição, e espancado até a morte. Simão Zelote, cortado ao meio. Tá? Isso para a gente ver, meus queridos irmãos, o quanto os discípulos de Jesus sofreram para poder cumprir o chamado, cumprir o ID de Jesus. Né? E como exemplo nós temos o próprio Mestre, né? A morte de Jesus é o nosso grande exemplo de que nós iríamos sofrer perseguições por causa do seu nome, mas que nós não estaríamos só, o Espírito Santo estaria conosco para darmos prosseguimento a esse plano de salvação. Então, a vida do missionário realmente não é uma vida fácil, é uma vida de muita dificuldade. O missionário que está lá no campo, ele está sujeito a perder a vida mesmo. Eu conheci uma família, né, onde os filhos sempre tinha alguém da família que estava com malária. Né? Sempre tinha alguém da família que estava com malária. Isso é sinal de que o nosso chamado realmente é um chamado espinhoso. E qual o destino do missionário? O destino do missionário, às vezes, nem ele mesmo sabe. Ele pode ficar, né, como foi o caso de João, morreu de morte natural. Ele pode ser preso, João também foi preso. Ele pode morrer, como foi o caso dos companheiros de João, né? O caso dos apóstolos, morreram tragicamente. Né? E quem escolhe isso? A forma que um missionário morre? Isso, irmão, só cabe a Deus. Deus é que sabe a hora, o momento e como o missionário ele vai partir. Mas que possamos dizer, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não importa como vamos morrer. O importante é morrer com dignidade daquele que cumpriu, obedeceu o seu chamado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.